Agora que acabou a primeira temporada de A Casa do Dragão, eu vou poder fazer aquele vídeo bem pragmático, né? Bem direto, que é como eu costumo fazer com outras séries que eu não cubro aí a temporada como um todo, ou seja, episódio a episódio, né? Eu vou chamar esse vídeo aqui de saldo final. Saber se o saldo é positivo, negativo? Não, é só pra fazer um apanhadão geral aqui, tá? Porque os vários aspectos da temporada eu destrinchei a cada resenha dos episódios, né? Então não tem por que repetir isso. Agora é o momento do macro, uma visão macro para vermos a temporada como um todo, né? Acho que fica bem mais claro explicar dessa maneira. Desde já, peço seu like nesse vídeo e, se possível, para se inscrever no canal. Lembrando que a partir de agora, toda segunda-feira, teremos um vídeo sobre o universo do George Martin. Portanto, permanecemos aqui conversando sobre Casa do Dragão, Game of Thrones, Westeros, Essos, por aí vai, né? Conto contigo nessa jornada e vamos lá, ó, pro saldo final da primeira temporada de A Casa do Dragão. Se teve uma coisa que A Casa do Dragão soube fazer nessa temporada foi chocar. A maior marca da primeira temporada é que todo episódio, sem tirar nem pôr, usou o artifício para manter a série com uma aparência de que, sei lá, de que ela estava sempre a 300 km por hora sem necessariamente estar. Tivemos pelo menos 3 séries diferentes ao longo dessa temporada e mesmo assim todas fizeram as honras dos melhores episódios de Game of Thrones. Ou seja, conversa, paulada no final, né? Na dúvida é aquela, né? Mate alguém e bagunce o tabuleiro sempre. O 9º episódio da primeira temporada de Game of Thrones é, junto com o episódio do Casamento Vermelho, o amálgama que a primeira temporada de A Casa do Dragão usou para construir as suas estruturas. Vários episódios foram muito cadenciados, muito políticos, donos de longos diálogos. Alguns diálogos até meio descartáveis, digamos assim. Momentos de silêncio contemplativos, ensurdecedor em alguns pontos, e mesmo assim a sensação é de que tudo estava apressado e rápido demais. Ora, não tem nada que seja melhor do que uma percepção inicial baseada em um acontecimento tenebroso, terrível, sanguinolento, chocante, como eu disse aqui no começo. Nada melhor do que isso. Inclusive, reassistindo agora, é interessante notar como, ao não ter mais o mesmo choque da surpresa, a série, em muitos momentos, parece um pouco apelativa demais, exageradamente apelativa. Mas de verdade eu não julgo isso não. É pouco interessante. O fator reprise, quando a impressão inicial é a que costuma ficar no imaginário popular. É pouco interessante. Pouco. Então, que fique aí a primeira... Como é que eu posso dizer? A primeira impressão, né? O primeiro contato que se tem com aquela obra. E cientes disso, os roteiristas, como eu disse, jamais abriram mão desse artifício. E se abrirem, isso eu tô falando no futuro da série, provavelmente vai gerar um sentimento meio dúbio na audiência, mas eu realmente duvido que isso aconteça. Acredito que vão escalar cada vez mais. Mas enfim, só futurismo, só palpite. Claramente a primeira temporada queria chegar em um ponto específico. Ela queria, a qualquer custo, validar a Dança dos Dragões, sem deixar o início da guerra muito maniqueísta. Para tanto, explorou só o necessário do elenco inicial para definir as bases da relação da Rhaenyra e da Alicent. Depois, na primeira passagem de tempo, as ideias iniciais de desavenças e, finalmente, na última passagem de tempo, o total desarranjo entre as duas. É evidente que muitos conflitos passearam por ali, né? Muitos conflitos foram jogados ali. Mas tudo isso foi muito condensado, e eu acredito que o jeito mais precioso de olhar para essa série, ou melhor, para a primeira temporada dessa série, é tentar entender sempre como essas duas mulheres de origem parecida conseguem ser tão diferentes. Rhaenyra e Alicent são diametralmente opostas, mas igualmente nobres, igualmente sonhadoras, igualmente absorvidas pelos desejos dos seus pais, cada uma de novo a seu jeito. Quando a passagem de tempo vem e a maternidade chega com força, as personagens passaram então a serem donas de um ímpeto cada um diferente também. Um ímpeto de protetora, e esse ímpeto de protetora fazendo com que decisões grandes fossem tomadas. Eu gosto como a série discute sobre vida adulta sem precisar tocar profundamente nesse tema. Nem Rhaenyra nem Alicent estavam prontas para as questões que seriam colocadas ali em seus caminhos, né? Mas elas seguiram, tomaram decisões, e ora se distanciavam, ora se aproximavam, ora mesmo distantes pareciam muito parecidas. Aparentavam serem muito parecidas. É tanto que, ao final, nos 2 últimos episódios, a montagem teve que literalmente separá-las. Como se aquela série fosse
pequena demais para aquelas duas? Brincadeiras à parte, a série realmente ficou pequena demais para os anseios da Rhaenyra e da Alicent, o que fez a montagem colocá-las cada vez mais distantes. Afinal, para o conflito durar e crescer, era preciso que sempre pensássemos uma a partir da outra, mas não tão próximas assim, senão ficaria muito difícil de pegar um lado como o mais certo ali daquela questão. E a série trabalhou o tempo inteiro isso. O tempo inteiro ela estava apostando em não deixar uma personagem sobrepor a outra, não deixar uma personagem eclipsar a outra. Isso é muito interessante porque no livro as percepções eram um pouco diferentes. Na série, inclusive relendo o livro, eu tenho outra visão. Um trabalho muito forte, um trabalho muito impactante feito aqui pelos roteiristas dessa temporada foi utilizar o livro de origem, né, o Fogo e Sangue, como um livro de fofocas, que é o que ele é de fato. E então, se apegar demais ao livro seria validar visões espaçadas e até diferente, né, de pessoas quase invisíveis dentro de uma corte. Mas se apegar de menos seria espantar os fãs que são mais ativos, mais cientes das pequenas histórias, digamos assim. Sendo assim, o roteiro ele veio ou preencher lacunas ou dar a sua versão dos fatos. Para mim, que li o livro, né, foi interessantíssimo ver como, ao dobrar as esquinas, as coisas parecem ser diferentes. Ou melhor, as coisas foram de fato diferentes. O livro é uma história de quem tá passeando por alguns caminhos ali da nobreza. A série é a nobreza olhando para si, a nobreza falando de si. Por isso, na apresentação, essa câmera de cima sobre o fogo e o sangue que alastra-se ali pelos 7 reinos, né? Ou melhor, pela Valíria, por assim dizer. E aí a dinâmica alucinante bastou. Então, para quem estava buscando apenas a série e não o livro, também estava contemplado. George Martin, ele fez Fogo e Sangue de um jeito perfeito para ser adaptado, porque ele tem grandes histórias acontecendo ali, uma parada até meio shakespeariana, né, por conta da família, tragédias, etc. Mas, ao mesmo tempo, ele não é a verdade propriamente dita. Então isso dá uma tranquilidade pro roteirista absurda, assim. Qualquer reclamação de fidelidade será aceitar as versões de fofoqueiros que adoraram quando as suas fofocas, as suas histórias começaram a ser compradas. E por isso, eles iam subindo cada vez mais a régua da narrativa, né? A régua, quem sabe, da mentira. É um acerto e tanto da escrita do George Martin, cara, esse aspecto, um acerto e tanto. Ele dá muita tranquilidade pra série percorrer corredores vazios ou corredores difíceis demais de serem entendidos, quando apenas descritos por pessoas que a gente até julga se deveriam estar ali. Ainda assim, a pressa inicial das passagens de tempo também deixaram certas lacunas. Ou a dança dos dragões é tão importante para os criadores da temporada que vale tudo, ou a velocidade imposta sacrificou o olhar micro, né? Sacrificou alguns pequenos acontecimentos ali. Por exemplo, Criston Cole merecia, ao final do casamento da Rhaenyra e do Lennon, né, do acontecido lá, ele merecia um pouco mais de atenção, vai. Ele merecia, tudo aquilo dali merecia um pouco mais de explicação. Como que aconteceu tudo aquilo? Ele permaneceu lá na corte, né? A gente pode sugerir, é fácil sugerir, foi a Alicent que isso, aquilo, outro, beleza. Mas a série, ela não estava vindo afirmar, não estava vindo nos ajudar a afirmar sobre diversos pontos. Ela veio muitas vezes nos ajudar a entender aquilo que não dava para compreender apenas no material de origem. E isso vem a acontecer, acho que mais umas 2 ou 3 vezes na temporada. E chega sim a incomodar alguns mais criteriosos como eu, por exemplo. Porém, eu volto a afirmar, tudo que a série queria, tudo que o roteiro queria era posicionar as peças para fazer valer a sensação no último episódio de que a dança dos dragões realmente começou e os limites são difíceis de prever, são difíceis de imaginar. Ela vem para causar desarranjo, né? Para causar uma sensação de que nada ou muito pouco vai dar certo. Primeira temporada de A Casa do Dragão aprendeu muito bem com os episódios mais chocantes de Game of Thrones. Imprimiu momentos marcantes, trouxe sensações conflitantes baseadas em várias decisões dos personagens principais, construiu cenas épicas como a última ida de Viserys ao Trono de Ferro e soube muito bem modular emoções inerentes às intrigas palacianas. Vamos lembrar, é uma fantasia? Sim, é uma fantasia, mas é uma série que se encalca em intrigas palacianas, é diferente de capa-espada, é diferente.
impressionante. Não é isso. Ela vem conversar sobre poder. E ao falar sobre isso, ao falar sobre fogo e sangue, sobre muito sangue inclusive, a série não abriu mão de exagerar em nenhum desses aspectos. Nenhum. Vários episódios tiveram nascimentos precedidos de morte, tiveram morte precedidos de nascimentos. Vários episódios jogaram os personagens de um lado para o outro, a fim de nos mostrar que o poder somado a conflitos internos faz sim as percepções mudarem rapidamente. E sempre que conseguiu, colocou um ou outro dragão em tela, né? Mas também, vez ou outra, tivemos uma total escuridão da pós-produção, fazendo a série fingir que tava mostrando e a gente fingir que tava assistindo, né? Atrapalha. Mas não elimina a qualidade do todo, mas atrapalha. Isso atrapalha. Vira piada, vira meme. Quando as pessoas têm, como é que eu posso dizer? Não é um bom querer. Quando as pessoas têm paciência, quando as pessoas têm boa vontade, até essas questões assim, que se tivesse sido colocado em outras séries, virariam assim um caos absurdo. Até essas questões aqui vira meme, vira piada e passa adiante, né? E segue tocando o baile. É impressionante o número de atuações marcantes nessa primeira temporada. Personagens sempre mexendo em algo, sempre vivos, mesmo quando o texto não era daquele personagem. Obviamente, né, cenários cheios de fumaça ali ajudando que o fundo fosse escondido, que a gente não precisasse imergir muito, fazer com que a gente se apegasse muito ao texto, né? E é isso que a série vem propor. É um jeito barato de fazer fantasia, mas que dá certo. E aí resta o quê? Resta a atuação, cara. O destaque aqui é o Paddy Considine, né? Dono de sensações ambivalentes o tempo inteiro. Ele foi um desenho perfeito da monarquia. Ora um poço de admiração, ora um poço de absurdos, mostrando que o poder, cara, o poder corrompe qualquer boa ideia, qualquer. Vários do elenco ficaram pelo caminho sem a sua grande cena final, mas o Paddy Considine não, né? Era impressionante como a cada novo episódio a série parecia reiniciar do zero, mas esse não sofreu com isso. Ele foi um personagem que teve começo, meio e fim perfeitamente desenhados. Perfeitamente desenhados. Uma modulação muito intrigante de um personagem que conseguiu ser, muitas vezes, o reflexo perfeito daquela confusão ali, de alguém que também não queria estar naquela confusão. Ele foi muitas coisas ao mesmo tempo, né? E também, às vezes, um poço de vazio, assim. Nos fazendo pensar sobre como o peso de ser rei vem da leveza de boas decisões e de sensações terríveis, frutos de decisões, no mínimo, estúpidas. A primeira temporada de A Casa do Dragão credencia a série como um possível fenômeno, um novo fenômeno aí da cultura pop, como foi Game of Thrones. Cacife tem, matéria-prima também, e os momentos de alta da primeira temporada mostram que eles sabem muito bem o que estão fazendo. Eles sabem que o elástico pode ser muito, mas muito esticado, a fim de criar momentos cruelmente marcantes. É uma grande temporada, provinda de um grande texto e de grandes momentos de atuação. É como eu disse, temos aqui um grande novo fenômeno da cultura pop. Está diante da nossa face, está acontecendo diante dos nossos olhos. E agora é com vocês. Quero saber o que vocês acharam da temporada como um todo, tá? Então comenta aqui embaixo que eu quero saber aí as opiniões, as visões de vocês. Espero vê-los e vê-las no próximo vídeo aqui no canal. Um forte abraço, até lá e tchau.